Graça e paz, meus amados, meus queridos, que Deus te abençoe nesse dia de domingo abençoado, que estou aqui gravando com vocês, uma palavra de Deus que eu quero trazer para vocês. O que nós almejamos, desejamos é a palavra de Deus, e eu quero falar sobre o livro de Joel com os irmãos. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é exatamente que o ponto de partida para a profecia de Joel, a nação de Israel, foi exatamente no momento terrível que eles passaram, que foi a praga dos gafanhotos, que devastou, que destruiu, que acabou com plantações, que acabou com a vegetação. Os animais então estavam morrendo de fome, o povo ficaram fechados em casa diante dessa situação lá fora, destruição. Essa praga é uma praga maldita. É um inimigo invisível que não tem arma que possa combatê-lo, não tem como combatê-lo. E olha que só, se a gente fazer uma comparação, a gente percebe que estamos vivendo um momento também no nosso mundo semelhante aos dias de Joel. E a mensagem principal de Joel ao povo é exatamente ele trazendo essa mensagem de arrependimento, para que o povo volte para o Senhor, para que o Senhor possa sim trazer uma restauração, e somente o Senhor tem poder para nos trazer o livramento, só o Senhor. Então, para que o povo voltasse a obedecer a Deus, para que o povo se arrependesse, para que o povo se humilhasse, para que o povo de Deus, os seus sacerdotes, os seus anciãos, se voltassem, se prostrassem diante do Senhor com pranto, com choro, com jejum. E isso é o que nós também temos declarado nesses dias que nós estamos passando. Nós estamos diante de uma praga maligna que tem devastado também, de certa forma, não da mesma maneira que aconteceu aqui nesses dias, mas no mesmo contexto. É uma destruição que tem devastado famílias inteiras, cidades inteiras, nações inteiras. Então perceba bem que o ponto de partida para Joel foi a terrível praga dos gafanhotos, e que foi seguido por uma grande seca que devastaram a cidade de Judá. Ora, para ele, esses acontecimentos eram um aviso de que a cidade precisava se arrepender e voltasse para Deus. Isso é um resumo do que esse livro de Joel, que tem um conteúdo profético de profecias que já se cumpriram, como quando ele fala do derramamento do Espírito Santo que aconteceu no dia de Pentecostes, que nós lemos lá quando apóstolo Pedro anuncia pregando no capítulo 2 de Atos sobre a vinda do poder de Deus. E olha só, estima-se que o livro tenha sido escrito no tempo em que a Pérsia ainda dominava Israel. Futuramente o rei Ciro assinaria um decreto libertando o povo e autorizando que voltassem para Jerusalém e restaurassem o templo. E há divergências sobre a época que tenha sido escrito esse livro. A possibilidade são entre 400 a.C., tempo da restauração, ou 800 a.C., tempo pré-exílio do rei Joás. Eles estavam talvez recomeçando, após saírem do exílio, recomeçando a reconstruir tudo, a cidade de Jerusalém, e esse povo passou por esse momento de profecia através do profeta, do homem de Deus, do servo de Deus, o profeta Joel. Então, o livro foi escrito por Joel. Não fala muito dele não, fala pouco dele, fala que ele era filho de Petuel, só fala isso dele. O livro ensina sobre o poder das orações combinadas do jejum do povo de Deus, numa época de grande dificuldade na história de Israel. Joel assegurou ao povo que através do arrependimento eles novamente receberiam as bênçãos de Deus. Olha só o que nós podemos aprender. Nós podemos aprender, através do livro de Joel, e reconhecer os sinais da segunda vinda do Senhor. Um aspecto interessante do estudo do livro de Joel é o de que estamos vivendo numa época em que podemos ver o cumprimento dessas profecias. É exatamente o que está acontecendo agora nos nossos dias. Dá para a gente fazer esse paralelo, e perceber de uma forma que venhamos entender, à luz da palavra de Deus, das Escrituras, qual é o tempo que nós estamos vivendo. E olhando para o livro de Joel, nós percebemos qual é o chamado de Deus para nós nesses dias. Como o povo de Israel passou dias difíceis,
dias que eles nem puderam cultuar. Joel relata até momentos que eles não podiam nem cultuar, até as ofertas alçadas ao Senhor, que eram para ser levadas para o templo do Senhor, elas foram consumidas pelos gafanhotos. Essa praga, se você estudar sobre esse tipo de acontecimento que é comum nesses países, nessa região, eles devastam uma plantação em segundos, em minutos, destroem tudo, comem tudo. É uma praga maligna. E olha só o que aconteceu nesse período. Exatamente nesse momento o profeta começou a anunciar que o povo voltasse para Deus, que o povo se humilhasse, se arrependessem, convertessem ao Senhor, porque o Senhor poderia trazer novamente a prosperidade. Antes que era um local cheio de plantações, tudo muito bonito, tudo muito verdinho, tudo muito perfeito, não havia fome, estava próspera, a nação estava próspera. De repente veio a destruição total de um inimigo que eles não estavam esperando, porque Joel relata um inimigo que não tinha arma para combater. Não existia arma, ele avançava muros, ele avançava muralhas, arrebentava portas e devastava tudo. Então o povo estava acuado, fechados, não poderiam impedidos até mesmo de cultuar a Deus. E o que o Senhor trouxe através do profeta é tempo de arrependimento. Pare com os cultos, com tudo, pare com a adoração no templo e volte para o Senhor. Chame todos os sacerdotes, pare os seus afazeres como sacerdotes e se humilhem. Não mais rasgar suas vestes, não. Rasgue agora os seus corações. Essa é a mensagem do profeta. Vamos ler aqui alguns trechos do capítulo 1. Já começo dizendo aqui no capítulo 1 do livro de Joel. Diz o seguinte: esta mensagem veio da parte do Senhor para Joel, filho de Petuel. Estou lendo aqui numa versão com a linguagem de hoje, para facilitar o nosso entendimento. Ouçam, anciãos de Israel, que todos escutem. Em todo o tempo da vossa vida, sim, em todo o tempo da história do vosso país, alguma vez se ouviu coisa semelhante àquilo que vou dizer-vos? Nos anos vindouros, contem-nos aos vossos filhos. Ele está dizendo, olha, conte para os seus filhos o que vocês estão vendo agora. É algo incomum, é algo que vocês nunca viram. Ele está dizendo para o povo que esta terrível narrativa passe de geração em geração. Depois da lagarta ter comido as vossas searas, veio o gafanhoto e comeu parte do que ficou. Depois veio o saltão e, por fim, outros gafanhotos que comeram o que ficou dos anteriores. Então, praga atrás de praga. Praga atrás de praga, destruiu tudo. Despertem e chorem, ébrios, porque as vinhas estão destruídas e perdeu-se todo o mosto. O versículo 5. Acordem bêbados, quando ele fala ébrios, né? Acordem bêbados e chorem, lamente todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Um vasto exército de gafanhotos cobre a terra, é demasiado numeroso para se poder contar. Tem dentes tão pontiagudos como os do leão. Arruinaram as minhas vinhas e descascaram as figueiras, deixando os troncos e os ramos nus e brancos. Chorem de tristeza como a noiva que perdeu seu jovem marido. Foram-se as oferendas de comida que deviam ser trazidas ao templo do Senhor, até as oferendas não tem mais. Os sacerdotes perecem com fome. Os sacerdotes que cuidavam do templo estavam sem até o que comer. Ouça os clamores destes ministros do Senhor. Os campos não têm sementeiras, por toda parte apenas se vê tristeza e desolação. Perderam-se os cereais, o vinho novo e o azeite. Então, meus irmãos, pare para você depois meditar no livro de Joel, para você perceber que a profecia
não com essas mesmas palavras, com o mesmo acontecimento como foi lá na prática, no contexto histórico, mas diria que o que nós estamos passando nessa pandemia trouxe tamanha destruição como o povo viveu naquela época. É só você perceber aqui nas entrelinhas que a gente consegue trazer também para os nossos dias de hoje, semelhante ao que eles viveram, nós estamos vivendo, nós estamos passando. Mas olha que Deus traz para eles os acontecimentos, mas levando eles a se conscientizar da importância deles obedecerem ao Senhor, da importância deles se voltarem para Deus, porque no Senhor há esperança, no Senhor há o livramento. E olha que no versículo 11 ele diz: é natural que os agricultores andem por aí desorientados e abatidos. É natural que os vinhadeiros chorem de desespero. Olha o que está acontecendo também nos dias de hoje. As pessoas estão chorando, desesperados, que perderam tudo, perderam plantações, perderam porque não tem para onde vender os seus produtos, perderam seus empregos, famílias que perderam seus entes queridos. São 50 mil pessoas no Brasil, são mais de 50 mil pessoas que já se foram, pessoas que nós choramos junto com as pessoas que perderam seus entes queridos nesses dias. Então, aonde há dor, aonde há pranto, aonde há choro e aonde há esse sentimento, abre também uma oportunidade para nós se voltarmos para Deus, para nós se voltarmos para aquele que pode trazer o socorro, o Senhor dos Exércitos. Essa era a mensagem o qual o profeta profetizou ao povo de Deus. Só que ele faz um alerta. As vides secaram, as figueiras morreram, e o mesmo aconteceu com as romãzeiras, as tamareiras, as amacieiras, com todas as árvores dos pomares. Foi-se a alegria que elas traziam. O Senhor agora, no capítulo 2, ele começa a trazer o povo, no capítulo 1, na metade do capítulo 1, ele começa a trazer o povo para o arrependimento. O profeta começa a dizer: ó sacerdotes, vistam-se de saco, ó ministros do meu Deus, incline-se durante toda a noite perante o altar, chorando, porque não haverá mais ofertas de cereais para vocês na casa do vosso Deus. Anunciem um jejum, convoquem uma solene assembleia, reúnam os anciãos e todo o povo do templo do Senhor vosso Deus, e chorem perante ele. No versículo 13, começa a pedir, a clamar o povo para se voltar-se para Deus, para o arrependimento. Se a sua igreja, a nossa denominação, não tem essa preocupação nesses dias de proclamar jejum, proclamar arrependimento, conversão, obediência, nós estamos errados, porque nesses tempos de crises é que vai se abrir a oportunidade para que a gente possa refletir sobre a necessidade que temos de se humilhar na presença do Senhor, de chorar na presença do Senhor. Será que temos feito isso, meu irmão? Será que você tem se preocupado com isso? Porque o profeta também alerta para aqueles que não dão ouvidos. Mesmo diante da devastação, mesmo diante da destruição, eles não dão ouvidos. Não ouviram a profecia. São indiferentes ao chamado ao arrependimento que o profeta traz. Mesmo eles vendo toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa devastação na sua terra, mesmo assim eles não se comoveram, não se voltaram-se à presença de Deus. Então a gente percebe também que aqui o povo tinha também um problema chamado de a dureza do coração era tão grande que eles não se preocupavam em buscar a obedecer a Deus, a ver o que é o ponto de partida desse momento. O que Deus está falando agora? Qual é a direção de Deus? O que está escrito nas Escrituras? Qual é a profecia? E nós estamos no tempo, numa janela, para a gente poder avaliar muitas questões e muitas outras questões relacionadas ao cumprimento das Escrituras. E é um momento teológico muito importante para a gente se situar, a gente se posicionar diante do que Deus está falando e qual é a vontade e direção de Deus. Permaneça-se firme no Senhor. Pense sobre isso que aqui nós estamos refletindo nesse momento, nessa hora. Outro momento aqui ele fala: a ti, Senhor, versículo 18, clamo, porque o fogo queimou as pastagens, as chamas destruíram, porque eles estavam vivendo um momento de seca também. Veio a destruição dos gafanhotos, veio a seca,
Até os animais selvagens pedem socorro porque não acham água. Secaram os rios, as pastagens estão queimadas. No capítulo 2, ele fala do exército de gafanhotos. Troque a trombeta em Sião, de alarme em Sião, chamando a atenção do povo. Que se ouça o seu som sobre o meu santo monte, que toda a gente trema de medo, porque o dia do Senhor se aproxima. Será um dia de escuridão, tristeza, de espessas nuvens de escuridão. Que poderoso exército cobre os montes como a noite. Quão grande e poderoso é este povo. A aparência dessas gentes nunca foi vista anteriormente, nunca será vista de novo pelas gerações que passarem na terra. Corre fogo diante deles, as chamas queimam por trás. Tem na frente uma bela terra como o jardim do Éden, em toda a sua beleza. Depois de passarem, apenas ficou uma terra inteiramente destruída. Está falando dos gafanhotos. Ouço o barulho que fazem, semelhante ao ruído de carros de guerra e ao fogo queimando tudo através de um campo, e também de um poderoso exército correndo para a batalha. Um exército que não tinha como contê-los, tamanha era a devastação. Versículo 6 do capítulo 2, ele fala: o terror apodera-se dos povos que os esperam, empalidecem de medo, pavor. É o que aconteceu também nos nossos dias hoje. A gente, à medida que vamos vendo as notícias, vamos ficando aterrorizados, vamos ficando assim, abatidos ao ver e contemplar a tamanha desolação dos dias que nós estamos vivendo hoje. Estes soldados atacam como guerreiros destemidos, escalam muros como tropas bem treinadas, avançam sem nada os deter, não há ninguém a tolher os movimentos do companheiro. Cada um conhece bem aquilo que deve executar. Não há arma que possa deter. Aquilo que eu falei para vocês, que não tinha como deter essa praga. Versículo 10, a terra treme perante eles, e também os céus, o sol, a lua, escurece, as estrelas escondem o brilho. O Senhor conduz este exército com a sua voz. Este é o seu poderoso exército que segue as suas ordens. O dia do Senhor é algo terrível, tremendo. Quem poderá suportá-lo? Então, isso é um retrato de uma profecia que ainda vai acontecer nos dias que o Senhor virá, que antecede a volta do Senhor, que está relatado também em Mateus capítulo 24. Você vai perceber, capítulo 23 e 24, você vai perceber que a vinda do Senhor é o princípio das dores que antecede a volta do Senhor. Tudo isso vai acontecer. Esses dias vão acontecer. Então o profeta traz uma mensagem para os dias atuais que ele estava vivendo, mas também para um acontecimento, uma profecia futura, quando antecede a volta do Senhor. E é importante estarmos preparados para esse grande dia da volta do Senhor, da segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, na segunda parte do livro, ele fala, do capítulo 2, ele vai falar, a partir do versículo 12, de um chamado ao arrependimento. Aquilo que nós falamos no início desse momento que nós estamos refletindo. E por isso que o Senhor diz: volte-se agora para mim, enquanto é tempo, dei-me todo o vosso coração, aproxime-se com jejum, choro e lamentações. Que o vosso remorso vos leve a dilacerar o coração e não rasgar a roupa. Então, mais do que rasgar as vestes no sinal de humilhação a Deus, o Senhor quer, além disso, que venhamos rasgar nossos corações, ou seja, dar lugar completo para que o Senhor possa entrar em nossas vidas, mudar a nossa sorte. Convertam-se ao Senhor, vosso Deus, porque é compassivo e misericordioso. Não é facilmente que se acende sua ira. Está cheio de mansidão e ansioso por não ter que castigar. Quem sabe, se não desistirá das suas intenções o vosso respeito, e se não acabará por vos abençoar em vez de vos punir severamente. Talvez vos abençoe de maneira que venha a ter novamente abundância de cereais, de vinho, para oferecer ao Senhor, o vosso Deus, como dantes. Toque as trombetas em Sião, convoque o jejum, reúna todo o povo para uma assembleia solene, traga todos os anciões, as crianças, os bebês, traga os noivos, para todos, para fora dos seus aposentos, acompanhado da sua noiva, os sacerdotes, os ministros do Senhor.
pôr Sião entre o povo e ao altar chorando e orarão dessa forma: poupa-nos, Senhor, o teu povo. Não permitas que os pagãos os dominem, pois pertencemos a ti. Não permitas que seja alvo de desprezo dos pagãos que dizem: onde está o seu Deus? Aí vem a resposta de Deus para nós. Depois que o povo se humilhou, depois que o povo se arrependeu, depois que o povo se voltou a Deus, vem a resposta do Senhor para nós. E a resposta do Senhor, ela está também no capítulo 2, a partir do versículo 18. Ele vem dizendo: então o Senhor terá piedade de vocês, do seu povo, e terá zelo pela honra de tua terra. Responderá assim: vejam, estou a mandar-vos muito trigo, vinho novo e azeite, para satisfazer plenamente as vossas necessidades. Nunca mais deixará que se torne objeto de zombaria entre as nações. Farei partir esses exércitos que vêm do norte, enviá-los-ei para longe. Ou seja, o Senhor vai tirar essa praga, a praga dos gafanhotos, a seca, a destruição. O Senhor vai tirar essa praga. E eu creio nisso, irmãos. Esse momento vai passar em nossas vidas, mas vai ficar a reflexão para nós. Vai ficar o aprendizado para nós. É tempo de arrependimento. É tempo de se voltar para o Senhor e não ficar inerte, indiferente ao chamado de Deus para nós, como foi nos dias de Joel. Muitos ficaram assim. Versículo 20, farei partir esse exército. Ele diz: o Senhor fez um poderoso milagre a vosso favor. Versículo 21, não tenham receio, meu povo, alegre-se, regozije, porque o Senhor fez coisas maravilhosas a vosso favor. Não temam os animais do campo, pois as pastagens tornar-se-ão verde de novo. As árvores darão o seu fruto, as figueiras, as vinhas florescerão uma vez mais. Oh, glória! É isso que eu espero para a nossa nação, para o nosso mundo. O Senhor volte-se para o seu povo. Não tema. Alegre-te, ó povo de Sião. Alegre-te no Senhor, porque Ele faz descer as boas chuvas do outono com generosa justiça. Uma vez mais cairão as chuvas do outono, assim como as da primavera. As eiras terão novamente trigo, se encherão de trigo, seus lagares transbordarão de azeite e de vinho novo. Vou compensar-vos, restituirei-vos dos anos em que as colheitas foram devoradas pelos gafanhotos, saltões, lagartas e outros insetos do grande exército que enviei contra vós. De novo, terão toda a comida de que necessitam. Louvem o Senhor vosso Deus, que faz estes milagres para vocês. Nunca mais o meu povo experimentará desastres semelhantes, e saberão que estou aqui entre o meu povo de Israel, e que só eu, o Senhor vosso Deus, o meu povo, nunca mais será ferido. Aqui eu quero dizer para vocês exatamente o que o Senhor falou aqui nesse versículo 26 ao 27. Ele disse para o povo: não tenham medo, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu faço presença aqui. O Senhor está aqui, irmãos. Que você possa pensar sobre isso, refletir sobre isso. Que tamanha destruição que nos deixa com nossos corações apertados, possamos entender e compreender que Deus está aqui. Ele falou para o povo: eu estou aqui, não temas, eu estou aqui. Isso remete o que, irmãos? Deus está no controle. Ele é provedor. Ele tem propósito. Ele está agindo, Ele está movendo. E no tempo dele, as coisas vão voltar. Ou o Senhor trará ainda mais, ou até 7 vezes mais, de bênçãos, de prosperidade para o seu povo. Assim foi nos dias do profeta Joel, para aqueles que se voltaram a Deus, para aqueles que se voltaram a obedecê-lo, se humilharam. É promessa de Deus para nós. Ele fala que vou compensar-vos, vou restituir-vos os anos que foram consumidos. Deus, Ele é o único que tem poder para isso, meu irmão, se assim é a sua vontade de fazer. Então, diante de toda a crise, sempre depois dela, sempre após crises, Deus tem águas tranquilas para nós. E esse momento é um momento de deserto, de lutas, de tribulações, são aprendizados, são momentos de reflexão, são momentos de buscarmos mais o Senhor, de nos
nos situarmos na profecia, no direcionamento que ela traz para nós, da palavra de Deus, para que a gente possa entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Após esse momento, o Senhor fala do seu dia, o dia do Senhor. Ele fala daquele texto abençoado. O profeta diz: depois derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Oh, glória a Deus, isso já aconteceu. Nós temos o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Nós temos o poder do Espírito Santo que nos leva a adorar ao Senhor, que nos leva a quebrantar nossos corações, a entender a direção de Deus. Nós temos o Espírito Santo que, com gemidos inexprimíveis, Ele intercede por nós, nosso intercessor. E Ele foi derramado sobre nós. Derramarei o meu Espírito, mesmo sobre os servos e servas naqueles dias. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e vossos jovens visões. Oh, glória a Deus. Aleluias. Para finalizar, eu quero dizer para os amados irmãos sobre esse momento que nós estamos passando. A gente precisa compreender que, assim como o tempo de Joel, ainda há tempo para arrependimento. E é isso que Deus hoje em Cristo espera que façamos. Voltemos atrás na decisão de não obedecer, para que Ele também volte atrás e nos castigar. A mensagem de Joel foi essa. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrependa do mal. Joel 2, versículo 2 até o 14. Olha, meus irmãos, não são santos que nos conduzirão ao arrependimento, não são pessoas mortas, que mesmo depois de mortas, seus nomes são usados por demônios para realizar falsos milagres, que nos conduzirá à verdade de Deus. Precisamos rasgar o nosso coração, enxergar a nossa miséria espiritual e pedirmos a Deus em Cristo que nos conduza a uma vida de santidade. Estamos no vale da decisão. Ou decidimos obedecer à palavra de Deus, ou iremos gradativamente experimentando o peso do julgamento divino sem nos despertar. Então eu diria que o tempo que estamos passando, estamos vivendo, iremos gradativamente experimentando o peso do julgamento divino sem nos despertar. É isso que queremos? Estamos vendo os acontecimentos e mesmo assim estamos indiferentes? A necessidade de voltarmos para o Senhor, de se despertar ao arrependimento verdadeiro, lá do nosso coração, de dentro do nosso interior, de confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, não só da boca para fora, mas de dentro do nosso coração, com toda a intensidade. Então nós temos que prestar atenção muito bem nisso. 10 anos de crente, 1 ano, 1 mês, 30 anos, 40 anos, estamos vivendo um momento da história que nos faz refletir sobre isso. Vamos esperar mais o quê para despertarmos? Vamos esperar acontecer mais o quê? Para que a gente possa entender que precisamos exclusivamente voltar-se para o Senhor. De vivermos em santidade, comprometido com a obra dEle, comprometido com a palavra dEle. Então nós precisamos entender isso. Esse momento é histórico. Devemos trazer à memória que nada ficará impune a Deus. Enquanto tantos preferem servir a Satanás e suas bandejas, Deus nos olha com um olhar de pena e deseja nos resgatar. O resgate só é feito através de seu Filho Jesus para nós hoje. E estamos o desprezando por deuses estranhos, como o povo de Israel fez. Desprezou o Senhor, se esqueceu do Senhor por deuses estranhos. Deuses estranhos e sem valor. Onde estão estes deuses, vendo tanta destruição e nada fazem? Deus enviou seu Filho a morrer por nós.
E os outros deuses, onde está? Cadê o sacrifício que fizeram por nós? Então isso nos remete ao quê? A pensarmos, refletirmos que tantas receitas foram dadas para aquilo que é prático, de trazer para mim benefícios rápidos, para o meu bem-estar hoje, atual, o meu bem-estar que eu possa enxergar e ver e tocar, né? As pregações mastigadinhas de receitas para isso, para aquilo, para o sucesso disso, daquilo outro, que é mais confortável ouvir o evangelho da prosperidade, isso é fato, todo mundo gosta de ouvir coisas fáceis de lidar, coisas que vai trazer benefício para mim, vai satisfazer o meu ego, meus desejos, ainda nessa vida, porque nós não queremos morrer jamais, nós queremos viver, fomos criados exclusivamente para isso, para viver. Deus nos deu o fôlego de vida para viver, mas agora, meus amados, a única esperança que temos e a única porta que nos abre, só existe uma porta, só existe um caminho, e Jesus falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor nos falou a respeito do nosso tesouro aqui, da dificuldade que temos em desapegar dessa vida aqui, dos tesouros dessa terra, para ajuntarmos tesouros nos céus, onde não tem ninguém que vai tirar isso de você. Então do Senhor vem a esperança. Onde estão esses deuses estranhos que inventaram? E os deuses desse século, quais são eles? Porque o povo de Israel se esqueceu do Senhor. Se focaram na idolatria. Ficaram em outras nações e lá se apegaram a outros deuses, deuses mortos, que não conseguiam, naquele momento de sofrimento que eles estavam passando, resolver o problema deles. Enquanto eles não se voltaram para o Deus vivo e único e verdadeiro, não houve a cura da sua terra, da sua nação, a restauração da nação, não houve. Da mesma forma, se nós trazemos para os nossos dias, contextualizar para os nossos dias de hoje, onde estão os deuses desse século? Da prosperidade, da riqueza, do dinheiro, aonde tudo é focado no ter, no possuir e não no ser. E isso estava contaminando as igrejas, no desejo de possuir, e não de ser servo de Deus, de se humilhar diante do Senhor, de ser filho de Deus, de buscar obedecer a Deus, de ser semelhante a Ele, de ser a sua imagem e semelhança em atitude, em comprometimento, em uma vida com Deus, onde as minhas atitudes refletem Cristo, a natureza de Cristo, refletem a pessoa dele em mim, em ser cristão. Onde estão os deuses desse século? Assim, da mesma forma, aconteceu nos dias de Joel. Eles estavam vivendo um momento que trouxe dor, sofrimento, e já sabendo que poderia vir do julgamento das nações, que é o capítulo 3, que vai acontecer. Isso vai acontecer, todo olho verá, todo joelho dobrará diante dele, o Senhor virá, isso é fato, e ele tem bênção para o seu povo. Deus tem bênçãos que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós, o que Ele tem para nossas vidas. Joel fala disso, da volta do Senhor, do grande dia do Senhor. Então não se esqueça, aproveite esse momento, aproveite esse tempo, para que você saiba que em tempos de crise é tempo de oportunidades. Em tempos de dificuldades é a maior oportunidade que você tem para que você volte-se para Deus, para que você pense, reflita sobre a sua vida com Deus. Onde estão os grandes nomes de grandes profetas desse tempo? Onde estão os grandes homens, mulheres que se levantavam profecias acerca disso, daquilo, sempre focada no homem? Onde estão? Acabou tudo. Nações que são poderosas, ricas, que têm fortunas, dinheiro, ouro, reservas e mais reservas de dinheiro, não serve para nada agora. Nesse momento não tem nenhum significado. Não adianta ter tudo isso, mas não ter o principal, que é a saúde. Não tem significado nenhum ter tudo em prosperidade nessa terra e não ter saúde, ou perder a sua vida. E nós sabemos que para os cristãos, viver é Cristo e morrer é lucro.
porque sabemos que no Senhor nós vamos alcançar aquilo que é mais precioso para nós, que é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Fica essa reflexão para você, porque foi para mim um recomeço nesse tempo de pandemia aí. Já estamos aí há dias, meses, não sabemos nem quando vai terminar isso, mas o que eu quero dizer para você é que a Igreja de Deus Jardim Curitiba 2, a Igreja de Deus está comprometida com a palavra, com a verdade, comprometida com a pregação da palavra de Deus, da salvação em Cristo Jesus, de anunciar o reino de Deus e aproveitar esse tempo para te estimular, te despertar para o novo tempo que Deus tem para nós. É um tempo novo que Deus tem para nós. Porque Ele falou, eu derramarei do meu Espírito. E isso aconteceu. E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Está acontecendo, igreja. Jesus está voltando. Está acontecendo, igreja. O Senhor está dizendo, eu estou aqui. O Senhor está dizendo, eu estou aqui. Eu tenho controle de tudo. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha aí nos seus dias, nos próximos dias dessa semana que vai vir ainda, de reflexão, que você possa fazer isso. Pensar e refletir sobre a sua vida com Deus.